Domingo, 15 de janeiro. Verso para memorizar. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Malaquias 3, verso 10. O dízimo equivale a 1/10. Os dicionários definem o dízimo como 1/10 parte de algo, ou 10%. É provável que essa definição tenha sido tirada da narrativa bíblica. Entregar o dízimo é simplesmente devolver 10% da renda ou lucro a Deus. Tudo o que temos pertence a Ele em primeiro lugar. A legislação do dízimo dada a Israel no Sinai indica que o dízimo é santo e pertence a Deus. Nosso Pai pede somente 10%. Nossas ofertas de gratidão são adicionais ao dízimo e separadas dele. O dízimo é o testemunho mínimo do compromisso do cristão. Em nenhum lugar da Bíblia encontramos indicação de que a porção de Deus seja inferior a 1/10. Ouça Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Hebreus 7, 1 a 9. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Pergunta 1. Qual foi a reação de Abrão ao conhecer Melquisedeque? O que isso nos ensina sobre quão antiga é a prática de devolver o dízimo? A primeira menção do dízimo na Bíblia está em Gênesis 14, que conta a história do encontro de Melquisedeque com Abrão. A última menção de dízimo na Bíblia lembra o mesmo encontro, mas as palavras décimo e dízimo são usadas de forma intercambiável. Observe na história de Hebreus que nem Melquisedeque, nem Cristo eram da tribo de Levi. Então, o dízimo precede e segue a particularidade dos levitas. O dízimo não é um costume exclusivamente judaico e não teve origem com os hebreus no Sinai. Ouça Gênesis 28, 13 e 14. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28, 20 a 22. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes,
certamente te darei o dízimo. Pergunta 2. O que Deus prometeu fazer por Jacó e qual foi a resposta dele a Deus? Quando Jacó saiu de casa fugindo de Esaú, certa noite ele sonhou com uma escada que subia da terra ao céu. Anjos subiam e desciam por ela. Deus se encontrava no topo e prometeu estar com Jacó e um dia trazê-lo de volta. Aquele jovem solteiro teve a experiência de conversão e disse: O Senhor será o meu Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Por que é importante entender que o dízimo, assim como o sábado, não teve origem no antigo sistema legal ou religioso israelita? Vivendo depois da cruz, que mensagem devemos tirar dessa verdade?